Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura, mais um dia aqui com o Senhor, com a palavra. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a nossa leitura de hoje, feriado, né? 7 de setembro. E o Senhor vai continuar ministrando a nossa vida, né? Como tem feito até aqui essa semana. Jesus, muito obrigada por esse momento, muito obrigado pela palavra, muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor já está fazendo durante essa semana. Senhor, nós temos entendido um pouco mais da Tua palavra, nós temos compreendido os Teus planos e projetos, aquilo que o Senhor tem já feito durante as décadas, os séculos, Pai, tudo aquilo que o Senhor já fez até aqui, o Senhor já deixou registrado na sua palavra como a verdade pura e verdadeira, Senhor, sobre as nossas vidas. Obrigada, Jesus, pelo entendimento, obrigada pela luz que tem vindo sobre a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a Tua palavra. Pai, guarda a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, para que sejamos cada dia mais, Senhor, transformados, realmente, Senhor, moldados no nosso caráter, na nossa vida, no nosso modo de ser, agir, falar. Nós desejamos muito, Senhor, que isso seja uma verdade em nós, que a palavra do Senhor seja verdade todos os dias da nossa vida. Obrigada, Espírito Santo. Fala conosco mais um dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, vamos lá? Semana 37, então dia 4, né? Hoje é feriado de 7 de setembro. E nós vamos ler Ezequiel 32, 33 e 34. Ezequiel 32, versículo 1 diz assim: No primeiro dia do 12º mês do 12º ano, recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, cante este lamento pelo faraó, rei do Egito, e diga-lhe: Você já foi elogiado, chamado de leão entre os povos, mas não passa de um crocodilo vivendo às margens do rio Nilo, agitando e sujando a água com os pés. Assim diz o soberano Senhor: Mandarei muitas nações para apanhar você com a minha rede, e com ela eles o puxarão para cima. Elas o tirarão de dentro da água, você será jogado em campo aberto. Vou trazer as aves do céu e os animais que comem carne para devorarem o seu corpo morto até fartar-se. Espalharei pedaços de sua carne pelos montes e encherei os vales com os seus restos. E encharcarei a terra com seu sangue por todo o caminho, e ele cobrirá os montes, e os rios serão invadidos pelo sangue também. Quando eu acabar com você, cobrirei o céu e tirarei o brilho das estrelas. Taparei o sol com uma nuvem, e a lua não iluminará a noite. Por sua causa apagarei a luz das estrelas brilhantes e deixarei seu país na mais completa escuridão. Palavra do soberano Senhor. Darei profunda tristeza a muitas nações que você nem conhece, quando elas ficarem sabendo que você foi destruído. Deixarei muitos povos espantados e com medo. Os reis dessas nações tremerão de medo quando virem a minha espada se agitando diante deles. Vendo a sua destruição, cada um deles viverá com muito medo por suas vidas. Assim diz o soberano Senhor: A espada do rei da Babilônia cairá sobre você. Matarei uma grande multidão de egípcios pelas armas dos soldados caldeus, os mais temidos em toda a terra. Eles destruirão o poder do Egito e tomarão as suas riquezas, e toda a sua população será vencida. Destruirei todos os seus animais, todos os seus rebanhos que pastam junto ao rio Nilo. As águas não serão mais agitadas pelos pés de homens ou enlameadas pelas patas do gado. Assim deixarei as águas dos rios do Egito claras e limpas, correndo mansamente como azeite, diz o soberano Senhor. E quando eu destruir o Egito e acabar com todas as suas riquezas, quando castigar todo o seu povo, então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Chorem, povos, chorem pelo Egito. As filhas das nações entoarão um lamento por causa do Egito e de todo o seu povo. Palavra do soberano Senhor. No 15º dia do mês do 12º ano, recebi nova mensagem do Senhor que dizia: Filho do homem, chore pelo povo do Egito e pelas outras nações poderosas. Mande essa gente toda ir fazer companhia a outros povos poderosos que já estão no reino dos mortos, no fundo da terra. Diga ao povo: você pensa que é mais bonita que outras nações do passado? Você vai acabar com todas elas. Quando morrer, você estará junto com os povos que sempre desprezou. Os egípcios farão parte da multidão de gente morta na guerra,
porque a espada do inimigo já está pronta para cair sobre o Egito. Arrastem o Egito e seu povo para dentro do reino dos mortos. Grandes soldados do passado e povos amigos do Egito receberão os egípcios quando eles chegarem ao reino dos mortos. Ali eles viverão junto aos povos que o Egito sempre considerou inferiores, também mortos na guerra. Lá estão os reis da Assíria, cercados por todo o seu exército. Eles também foram destruídos na guerra, mortos à espada. Eles estão enterrados na parte mais profunda do reino dos mortos, cercados pelo seu povo. Enquanto estavam na terra, espalhavam medo, mas foram destruídos na guerra. Lá estão os reis de Elão, cercados no sepulcro por todo o seu povo, gente morta nas batalhas. Enquanto estavam vivos, espalhavam terror por toda parte. Agora que estão mortos, seu destino é o mesmo do homem comum. Carregam sua vergonha com os que descem a cova. Os reis de Elão têm lugar reservado bem no meio de seu povo. Os elamitas são um povo que não merece respeito. Todos eles morreram na guerra. Enquanto viviam, deixaram outras nações em pânico. Ao morrer, levaram para o reino dos mortos o desprezo de outros povos e a vergonha de terem sido derrotados e mortos na guerra. Os reis de Meseque e Tubal também estão lá, cercados pelos seus exércitos, todos idólatras. Eles são dignos de desprezo, morreram na guerra, depois de levarem o medo a muita gente na terra dos viventes. Todavia, eles não ficarão em companhia dos grandes guerreiros do passado, que foram enterrados com suas roupas de batalha e suas armas, com suas espadas debaixo da cabeça. Ficarão cobertos pelo seu pecado, apesar de terem sido temidos até pelos homens mais valentes da terra dos viventes. Você também, Faraó, rei do Egito, estará entre essa gente digna, fará companhia aos que morreram na batalha. Lá está Edom com todos os seus reis e príncipes. Eles eram poderosos, mas acabaram junto com os povos destruídos na guerra. Fazem companhia aos povos idólatras. No fundo do reino dos mortos, todos os príncipes do norte estão lá. Também os príncipes de Sidom, todos eles mortos na guerra, atravessados pela espada. Aqui eles foram o terror de muitos povos. Lá eles vivem na mais profunda vergonha. Como os outros povos destruídos na guerra, eles são idólatras e levaram para o reino dos mortos a sua vergonha. Quando chegarem ao reino dos mortos, o faraó e os egípcios ficarão consolados, vendo todos esses povos em sua companhia. Sim, o faraó e todo o seu exército estarão entre os que foram destruídos na guerra, atravessados pelas espadas inimigas, diz o soberano Senhor. Eu fiz com que o rei do Egito deixasse os vivos apavorados. O faraó e todo o seu povo acabarão em companhia dos povos que desprezaram no reino dos mortos. Palavra do soberano, o Senhor. Capítulo 32 aqui fala desses reinos, né, que foram poderosos no seu tempo e que fizeram do seu tempo uma guerra terrível, assustaram muitos povos com seus exércitos, mas no devido tempo Deus julgou e matou todos eles na guerra, à espada dos seus próprios inimigos. E eles estão no reino dos mortos, aguardando o juízo final, né? Aguardando o grande juízo do trono branco, que a gente chama lá em Apocalipse, no final de Apocalipse. Então todos aqueles que morreram sem Cristo, sem ter se arrependido dos seus pecados, eles estão aguardando esse juízo final. Eles não ressuscitarão na volta de Jesus, eles não estarão durante o reino milenar, eles vão aguardar tudo isso passar para então ressuscitarem e aí darem conta, né? Se levantarem, vão ter que dar conta de todos os seus pecados. O Senhor está dizendo que o Egito também estará no meio de todos esses povos, esses exércitos que durante a sua vida no mundo dos viventes eles foram temidos, eles aterrorizaram, né, a terra no seu tempo. E o Senhor cita alguns povos aqui, né, alguns reis e príncipes que fizeram isso ao longo da história da humanidade. Capítulo 33. Recebi nova mensagem do Senhor e ele me disse: Filho do homem, diga o seguinte ao seu povo:
Quando eu trouxer a guerra contra um país e os seus moradores escolherem um homem para servir de vigia, e este, ao ver o avanço do inimigo, der o sinal de alarme avisando o povo, quem ouvir o sinal e não der importância será responsável pela sua própria morte, se for morto pelo inimigo. Ele ouviu o sinal de perigo e não procurou se esconder, ele mesmo será responsável pela sua morte. Quem ouve o sinal de perigo e toma as providências necessárias salva a sua vida. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o sinal de perigo, ele será responsável se o inimigo tirar a vida de alguma pessoa. Essa pessoa ainda assim será culpada de seus pecados, mas eu cobrarei o preço de sua vida do vigia que não deu o sinal de perigo. O mesmo acontece com você, filho do homem. Eu o coloquei como vigia para o povo de Israel. Você ouvirá as minhas palavras e dará o meu aviso ao povo. Quando eu disser ao perverso, pecador, você está condenado. Se você não lhe der o meu aviso, ele morrerá com a culpa de seus pecados. Mas eu pedirei contas a você pelo preço da vida desse homem pecador. Mas, se você avisar o pecador e lhe disser que para se arrepender de seus pecados, e ele não der importância, ele morrerá com a culpa de seus pecados, mas você não será responsável por isso. Por isso, filho do homem, diga o seguinte ao povo de Israel: vocês andam dizendo, nossas ofensas e pecados são um peso para nós. Assim não podemos viver. Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, vocês podem ter absoluta certeza de que não fico contente quando o pecador morre com a culpa de seus pecados. Minha maior alegria é ver o pecador se arrepender, deixar seu mau caminho e viver. Por isso, povo de Israel, arrependa-se, arrependa-se, abandone os seus maus caminhos. Para que morrer sem razão, Israel? Por isso, filho do homem, diga a Israel: as boas obras que uma pessoa fez no passado não podem impedir que ela seja castigada por seus pecados. Por outro lado, o pecador que se arrepende de seus maus caminhos não será castigado pelos seus antigos pecados. O justo não escapará do castigo se deixar a justiça e se entregar ao pecado. Eu já disse que o justo viverá, mas se alguém confiar em sua justiça e se entregar ao pecado, eu deixarei de lado sua antiga justiça e ele será condenado pelo seu pecado. Ele morrerá por causa do mal que fez. E quando eu disser, o perverso morrerá, se ele se arrepender de seus pecados e começar a praticar o que é certo e justo, devolvendo objetos dados como garantia de pagamento de dívida, obedecendo aos meus mandamentos e deixando de lado a desobediência, é certo que viverá. Não será condenado à morte. Eu não levarei em conta nenhum de seus antigos pecados. Ele praticou o que é certo, praticou a justiça, certamente viverá. Apesar disso, o povo de Israel anda dizendo: o Senhor não está sendo justo em seu julgamento. Mas a triste verdade é que eles são injustos. Mais uma vez eu afirmo: se um homem justo se entregar ao pecado, será castigado com a morte. Se um homem pecador se arrepender de seus pecados e começar a praticar a justiça e a fazer o que é certo, receberá a vida. Mas vocês continuam dizendo: o Senhor não está sendo justo. Apesar disso, meu povo, eu julgarei cada um de vocês conforme as suas ações. No 5º dia do 10º mês do 12º ano do primeiro grupo de Israel ter sido levado para o exílio da Babilônia, um homem que tinha escapado de Jerusalém me procurou e disse: a cidade foi destruída. Pois bem, na noite anterior o Senhor tinha colocado a sua mão sobre mim. Naquela mesma manhã, antes de o mensageiro chegar, ele me curou da mudez. Assim, quando o homem de Jerusalém me procurou, eu já podia falar perfeitamente. Foi então que recebi a seguinte mensagem do Senhor: Filho do homem, os moradores de Judá, que ficaram espalhados pelas ruínas das cidades de Israel, andam dizendo: Abraão era um só e acabou sendo dono de toda esta terra. Nós somos muitos e podemos muito bem voltar a tomar posse do nosso país. Então diga a eles: assim diz o soberano Senhor: como é que vocês pensam em reconquistar sua terra? Vocês continuam a viver em pecado, comendo carne com sangue, adorando ídolos e derramando sangue inocente. Vocês confiam em suas espadas, fazem coisas nojentas e cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo. Como é que vocês pensam em voltar a dominar sua terra?
Diga a essa gente, assim diz o soberano Senhor, juro pela minha vida, o resto do povo que está vivendo nas ruínas das cidades de Judá será morto na guerra. Quem ficou vivendo no campo será morto pelas feras. Quem se escondeu em cavernas e fortalezas morrerá de doença. Deixarei a terra de Judá deserta e vazia. Ela será humilhada e perderá todo o orgulho de seu antigo poder. Os montes de Israel ficarão tão destruídos que nem os viajantes passarão por eles. Assim os israelitas aprenderão que eu sou o Senhor quando eu transformar sua terra num deserto abandonado por causa dos pecados horríveis que eles cometeram. Filho do homem, o povo de Israel anda fazendo comentários sobre você. Falam sobre você em rodinhas junto aos muros e às portas de suas casas. Eles dizem, vamos, venham conosco, vamos ouvir a última mensagem do Senhor. Eles chegam diante de você como costumavam vir à minha presença no templo. Eles se assentam e ouvem o que você diz, mas não colocam uma palavra em prática. Falam muito em amar o Senhor, mas o seu coração só pensa em ganhar mais e mais riquezas. Você não passa de um divertimento para eles, como um cantor que canta belas canções de amor ou como um músico que toca bem o seu instrumento. Ouvem o que você fala, mas não põem uma palavra em prática. Mas quando suas profecias se cumprirem em Israel, isso não vai demorar muito. Eles saberão que havia um verdadeiro profeta entre eles. Capítulo 33 está falando, sobre esse momento em que o Senhor fala com Jeremias a respeito dessa destruição que já chegou. E a primeira parte do capítulo 33 fala... Deixa eu só anotar uma coisa aqui, gente. A primeira parte fala sobre aquela mesma passagem de Jeremias, onde as pessoas falam que o Senhor é injusto, no seu julgamento, quando o Senhor justifica o pecador, quando ele se arrepende, mesmo ele tendo sido a pior pessoa do mundo, antes dele reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. E quando, na verdade, um justo, aquela pessoa que sempre fez o que é certo, ela acaba caindo em pecado, permanecendo em pecado, e a palavra está dizendo que ele vai ser morto, ele vai ser lançado no inferno, por ele não ter se arrependido no final. Então, as pessoas acreditam que esse tipo de justiça de Deus, ela está errada, Quando, na verdade, eles acham que o que deveria ser levado em conta era o passado, eram as práticas do passado. Então, se alguém praticou coisas boas a vida toda, mas ele errou no final, ele deveria ser levado em conta o seu tempo de justiça, de obediência, e não o seu final de pecado. Assim como a pessoa que também cometeu a vida inteira pecado, mesmo que ela se arrependesse no final, não poderia ser contado o tempo de arrependimento, e sim o tempo de pecado. E quando a gente olha para essa maneira, do povo de Israel olhar para a palavra, queridos, nós todos estaríamos fadados ao inferno, porque nós, desde o nosso nascimento, a palavra de Deus diz que nós já somos nascidos de uma natureza de pecado. E no momento em que nós nascemos e começamos a ter a nossa vida, nós já vivemos em intenso pecado. Só depois que reconhecemos realmente que somos pecadores, que somos depravados e nos convertemos então ao Senhor, é que nós passamos a viver uma vida de busca pela obediência, e então somos justificados pelo sangue de Jesus. Não tem nem a ver com a nossa prática, não tem a ver com a nossa bondade, tem a ver com a bondade dele, tem a ver com a misericórdia dele, tem a ver com a graça dele sobre nós. Mas isso é tão forte, tão poderoso, que para a mente humana é até complicado de entender, porque nós não queremos entender a graça de Deus, nós não queremos entender a misericórdia de Deus, nós queremos agir debaixo da nossa justiça, que é assim: você pecou muito, inferno para você, não importa se você se arrependeu. E eu fiz bondade a vida toda, então eu tenho que ser salvo porque eu fiz bondade a vida toda, não importa se eu pequei no final. Então esse é o pensamento do ser humano, e Deus está dizendo não, isso não é uma verdade. A verdade é a justiça de Deus, ela se baseia na verdade, ela se baseia na obediência. Então obedeceu até o fim, tem vida, desobedeceu, tem morte. É isso que a palavra de Deus sempre vai enfatizar. A obediência traz vida, a desobediência traz morte. Não importa quanto tempo ou em que momento da nossa vida isso acontece. Capítulo 34, que é o nosso último texto de hoje.
recebi nova mensagem do Senhor que dizia: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel e diga o seguinte: assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel que cuidam apenas de si mesmos. Não deveriam eles cuidar das ovelhas? Vocês comem a coalhada, matam as melhores ovelhas, comem a carne e usam a lã para fazer belas roupas, mas não cuidam do rebanho. Vocês não cuidaram da ovelha fraca, não curaram as doentes e machucadas, não trouxeram de volta as ovelhas que se afastaram do rebanho, nem foram procurar as ovelhas perdidas. E além de tudo isso, dominam o rebanho pela força, com muita violência. Por falta de pastores, as ovelhas se espalharam pelo campo, ficaram perdidas e foram devoradas pelos animais ferozes. As minhas ovelhas andam espalhadas e perdidas pelos montes e morros da terra. Elas andam perdidas e não há ninguém para procurar e reunir o meu rebanho. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor. Por não terem pastor, as minhas ovelhas foram roubadas por estranhos e devoradas pelas feras. E visto que os meus pastores não se preocupam com o meu rebanho, mas cuidam de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, pastores. Assim diz o soberano Senhor: de agora em diante eu serei inimigo dos pastores. Pedirei contas de todas as minhas ovelhas a vocês. Não deixarei que continuem como pastores. Livrarei o meu rebanho da sua boca. Não deixarei que se alimentem das minhas ovelhas. Assim diz o soberano Senhor: eu mesmo vou procurar e encontrar minhas ovelhas e vou cuidar delas. Farei como o pastor que procura as ovelhas perdidas de seu rebanho. Tomarei conta das minhas ovelhas. Resgatarei minhas ovelhas de todos os lugares por onde elas foram espalhadas, no dia de nuvens e escuridão. Tirarei o meu rebanho do meio dos povos, reunirei as minhas ovelhas que se acham espalhadas pelas nações, e depois reunirei todas elas em sua própria terra novamente. Cuidarei delas pessoalmente sobre os montes de Israel, junto aos riachos mansos onde a terra é boa, e em todos os povoados. Darei às minhas ovelhas bons pastos nos montes verdes de Israel. Lá elas se deitarão tranquilas e bem alimentadas, tendo sempre pastos ricos. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas. Eu mesmo lhe darei descanso. Palavra do soberano Senhor. Procurarei ovelha perdida. Trarei de volta a ovelha que se afastou do rebanho. Curarei a ovelha machucada e cuidarei da ovelha doente. Mas destruirei as ovelhas gordas e fortes. Cuidarei do rebanho com justiça. E quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor: julgarei entre uma ovelha e outra. Também vou separar os carneiros dos bodes. Você, ovelhas e carneiros fortes, não se contentam com o bom capim? Precisam amassar com as patas o resto do pasto? Não é suficiente beber a água mais pura e fresca? Também precisam sujar a água com as patas? As minhas ovelhas são obrigadas a comer o capim amassado que vocês deixaram. São obrigadas a beber a água que vocês sujaram com as patas. Por isso, assim diz o soberano Senhor: certamente farei separação entre as ovelhas fortes e fracas. Vocês, ovelhas fortes, empurram e chifram as ovelhas fracas, até elas fugirem e se perderem. Por isso, eu mesmo livrarei as minhas ovelhas. Elas não servirão mais de alimento para as feras. Além disso, julgarei entre uma ovelha e outra. Darei às minhas ovelhas um pastor especial. Ele cuidará delas e lhes dará alimento. Esse pastor será o meu servo, o rei Davi. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o seu governador. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com elas. Acabarei com os animais ferozes da terra. Minhas ovelhas poderão viver em segurança no deserto e dormir nos bosques e florestas. Farei das minhas ovelhas e dos lugares próximos ao meu monte uma bênção. Farei as chuvas caírem na época certa, e serão chuvas de bênçãos. As árvores darão seus frutos, e a terra produzirá muito alimento. Minhas ovelhas viverão em segurança na sua terra. Elas saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as correntes do seu jugo, quando libertar o meu rebanho das mãos daqueles que a escravizaram.
não serão mais atacadas por outras nações, nem servirão de alimento aos animais ferozes. Habitarão seguras em sua terra e viverão em perfeita segurança. Ninguém lhes causará medo. Eu lhes darei terras boas e minhas ovelhas nunca mais passarão fome. Nunca mais serão envergonhadas por outras nações mais fortes. Elas saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou bem junto delas e que a nação de Israel é o meu povo. Palavra do soberano Senhor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, vocês são o meu povo e eu sou o Senhor, o seu Deus. Palavra do soberano Senhor. Capítulo 34 é um capítulo muito específico sobre essa questão do cuidado de pastor e ovelhas, né? Mas não tem a ver simplesmente com o tipo de pastoreio que a gente vê hoje, né, sobre as igrejas, ainda que isso também esteja inserido nessa profecia. Mas fala muito mais a respeito dos líderes, né, dos reis, dos sacerdotes, da tribo de Levi, que deveria ter cuidado bem de todo o povo de Israel, de todas as 12 tribos, né? Eles deveriam ter cuidado muito bem disso, para que eles não tivessem sofrido tudo isso. E foi a falta de cuidado da liderança, dos juízes, dos profetas, dos levitas, né? Dos sacerdotes, dos reis, que cada um tinha o seu papel, né? Nesse reino de Deus. E eles deveriam ter cuidado muito bem das ovelhas do Senhor, do povo, né, do Senhor, para que eles não sofressem todo o dano que sofreram. Muitos morreram por falta desse cuidado, muitos foram escravizados, muitos foram envergonhados, muitos estão perdidos por aí, mas o Senhor disse que ele enviaria um pastor que seria digno do seu povo realmente, de cuidar do seu povo. E o Senhor está dizendo não de um homem novamente chamado Davi, mas aquele que representa, né, o Davi verdadeiro, que a gente sabe que é o Senhor Jesus. Ele vai vir e vai tomar posse desse reino de Deus e vai cuidar das ovelhas do Senhor como devem ser cuidadas. Então ele vai preparar pasto, ele vai preparar águas tranquilas, ele vai julgar entre ovelhas e ovelhas, aquelas que deveriam ter feito a coisa certa e não fizeram, né? Aquelas que oprimiram seus próprios irmãos. Então tudo isso o Senhor vai fazer com justiça, a palavra está falando, né? Não existe nenhum tipo de peso e medida diferente para tipos de pessoas, né? Não, a justiça, a régua de Deus é a mesma para todo mundo. Então ele vai julgar com justiça e ele cuidará do seu rebanho como um pastor que realmente cuida das suas ovelhas, com bom alimento, com bom pasto, com ricas terras para eles morarem, com paz e segurança, sem animais selvagens, né, para poder destruir. Isso fala muito, gente, de principados e potestades mesmo, né, de demônios, do nosso inimigo opressor, que tenta realmente nos destruir todo o tempo, mas o Senhor vai trazer essa paz sobre a terra, no reino que ele virá implantar. Jesus já começou o reino de Deus quando ele veio ao mundo, né, quando ele nasceu e morreu, mas o reino de Deus mesmo será implantado na sua plenitude com a volta de Jesus e o reino dele, então, a partir de Israel. Amém, queridos? Então, 34, terminamos aqui a leitura de hoje. Aproveitem aí o feriado para meditar. Esses textos que nós lemos hoje são muito bons para muita coisa, né? Para ser meditado. Inclusive, até marquei algo aqui que eu preciso ver depois, estudar um pouquinho esse texto. Então, eu creio que o Espírito Santo está aí pronto para ministrar a nossa vida, para falar conosco, para nos ensinar coisas poderosas e profundas que estão na palavra. E nada melhor do que um dia de descanso, um dia de tranquilidade aí, né? Vocês possam estar com o Senhor, fazendo o melhor que vocês podem na hora de meditar e ler a palavra, amém? Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente continua, né? Essa semana estamos aí com o profeta Ezequiel, firme e forte, até o final da semana e início da próxima. Deus abençoe, gente. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta.